184 inscritos, estamos com a meta de tentar chegar aos 200 até o final do mês. Acho que a gente consegue, o número de inscritos tá crescendo bastante e tal. Verdade, verdade. Então, pô, meu diretor, coloca aí na tela então, que a gente vai falar sobre o líder do Campeonato Brasileiro, mas não é sobre o Brasileirão que a gente vai falar hoje, né? Botafogo e Patronato, Sul-Americana, Botafogo se classificou para as oitavas de final. Um joguinho assim... Sem meio... sal! Perfeito. Meio sem sal. Botafogo meio... mais ou menos, não foi com os titulares, o Patronato também não é esse time todo. Enfim, fala aí, Vini, tu viu o jogo, o que tu viu desse jogo aí e tudo mais? Qual a sua análise sobre o nosso querido Fogudo? Cara, então, achei um jogo, como a gente falou, sem sal. Eu acho que o Botafogo foi, como a gente sabe, o Botafogo foi com o time reserva, todo reserva praticamente, e demonstrou um ótimo futebol, demonstrou, tipo assim, tomar conta do resultado, né? Tomar conta do jogo, até fazer o gol. Foi literalmente isso. Tipo, falando de forma muito resumida, o Botafogo jogou muito bem, fez o gol, depois que fez o gol no segundo tempo, pisou no freio, relaxou, já tava praticamente classificado e tal, e aí acabou cedendo o gol ao Arce, né? O jogador do Patronato, e terminou assim no Newton. Eu esperava que fosse um jogo mais tranquilo pro Botafogo. Achei que o Botafogo, tipo assim, abrir logo 2, 3 gols e tal. E eu tava até com medo, porque tem a Belo Chips, né? E na Belo Chips a nossa entrada foi Botafogo, vitória do Botafogo, menos de 4 gols. Então, tipo, a gente tava até... Caraca, será que o Botafogo... Acho que o Botafogo não vai fazer 3 gols, 4 gols. Acho que deve ser um 2-0. Eu imaginava isso. O gol saiu muito cedo também, né? Saiu muito cedo, o Botafogo relaxou, tá ligado? Mas, tipo, dentro do que poderia acontecer, achei que foi bom. O Botafogo tá classificado, tá nas oitavas de final. E é basicamente isso, né? O que a gente tem pra ressaltar é porque, tipo, o nego até fica bolado, né, com a gente, porque quando a gente sempre tenta pegar alguma coisa negativa, né? E, tipo, o que tem de negativo é que o tapetinho no Brasileirão, filho, esquece. Botafogo invicto, vários gols, etc. Só que o tapetinho, quando ele tem que falar espanhol, aí ele já não tá tão bem. Porque dos 3 últimos jogos que foi contra LD1, Magallanes e agora esse jogo contra o Patronato, foram 3 empates. Então, John Texto começa a jogar umas sementes ali da Colômbia, tá ligado? Da Argentina. Porque quando for afunilando ali essa Sul-Americana, você for pegando... não pode dar mole. Exato, tipo, o Botafogo vai pegar o Guarani acho que Guarani do Paraguai, se eu não me engano, é o ex-time do Segovinha, né? Tal. Então, é hora de se preparar pra quando chegar em casa, pra que o Newton seja tanto a força no brasileiro quanto também na Sul-Americana, né? Mas é aquela parada, os favoritos da Sul-Americana, Arthur, são os times brasileiros, né? São Paulo, Corinthians. Então, filho, semifinal, final com o time brasileiro, não cara, tem jeito. Eu vou te falar, a gente comentou isso quando a gente tava aqui terça-feira trocando ideia. Cara, o nível do futebol brasileiro ele é tão maior do que o restante da América do Sul e afins, que o América Mineiro, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro, deu de 5-1 no Colo-Colo. Exato. E é um resultado que você não vê acontecendo aqui, né? Tipo, caramba. Time tradicional pra caraca. Né? E, cara, você falou do Guarani. O Guarani não é um time bobo, tá? Eu fui atrás de alguns números do Guarani, assim, os números bem superficiais do time da temporada. O campeonato mexicano, o campeonato, alguns dos campeonatos da América do Sul, eles são divididos em 2 partes, né? Que é a apertura e clausura. Clausura, isso aí. Na apertura, que terminou agora há pouco, o time terminou em 4º lugar, com 29 gols marcados e 24 sofridos em 22 jogos. Então, assim, é um time que sofre muitos gols, mas também é um time que marca muitos gols. Não é um time que é bobo. Então, se o Botafogo... Não tô dizendo que foi isso que aconteceu nessa partida com o Patronato, mas caso o Botafogo entre de salto alto, ou então achando que já conseguiu a vitória, é um time que pode acabar complicando o Botafogo, né? Por mais que a qualidade não seja a mesma e jogar fora de casa é complicado, né? Caso eles... Enfim, no jogo de cá que eu tô falando. É algo a se ter em mente, porque é o seguinte... Eu vi muitas pessoas reclamando, né, muitos torcedores do Botafogo reclamando, não só do empate em si, ou da utilização do time reserva, mas da forma como o empate veio e como os reservas se comportaram, né? Porque o gol sai muito cedo, o gol sai com 2 minutos de jogo, e depois disso o Botafogo parece que, assim, com todo respeito,
mas parece que ficou desleixado na partida. Sim, literalmente pisou no freio, tá ligado? Pisou no freio, não tentou fazer nada de diferente, não foi aquele Botafogo que a gente conhece. E a gente não espera que isso aconteça, né? Porque no Campeonato Brasileiro a gente tá acostumado com um Botafogo tão intenso, que vai pra cima a todo momento e que tem variações e tem jogadas e ataca por fora, ataca por dentro, um time veloz, intenso e tal. E chega na Sul-Americana, mesmo que com as reservas, o time foi totalmente o oposto disso, né? Um time muito... Igual você falou, com o freio de mão puxado totalmente, não atacou tanto, tentou controlar o resultado. E aí, não vou dizer que teve a sorte, mas teve a seu favor o primeiro jogo, né? Porque venceu lá por 2-0 e conseguiu ter a tranquilidade de contar com o empate aqui, ou então até mesmo com a derrota. Pode administrar. Porque se o primeiro jogo lá tivesse sido um 0-0 ou então algo do tipo, esse empate poderia complicar a vida do Botafogo, né? Porque aí o Botafogo faz um 1-0 com 2 minutos. Depois o Patronato empata, ia ficar um jogo nervoso. O time do Botafogo poderia sentir essa pressão, os caras vindo pra cima. Não foi o que aconteceu. E também a gente tem que falar da chegada do Bruno Lage, né? Perfeito. O primeiro jogo dele controlando, o Lucão até comentou aqui. A torcida reclamou que ele mexeu mal, mas eu concordo com você, Lucão, tem que ter paciência, velho. O primeiro jogo do cara, uma tecla que ele bateu depois na entrevista, foi que ele ainda vai conhecer o time, vai conhecer o elenco, porque ele tá chegando aqui, tá praticamente cego, né, Vini? Sim, e foi bom ele ter essa primeira experiência, né, à frente do Botafogo com os reservas, porque ele já sabe qual é o material humano que ele tem no banco. Exato. Porque, pra você conhecer os titulares, óbvio que ele tem que estar ali na beira do campo pra conhecer e saber como que funciona e tal, mas acredito eu que o Luiz Castro e o Caçapa devem ter passado orientações pra ele pra como o time do Botafogo funciona. E eu vi a coletiva dele ontem e eu peguei uma aspa dele que eu achei muito importante também pra dar aquela acalmada, porque tem muita gente que fala que um técnico português que tem suas ideias de jogo pode tentar mudar o esquema do Botafogo e tal, e é um esquema que tá dando muito certo, e como a gente sempre ouviu do meu avô Joel, como tá vendo aí a live, ele sempre falou isso: time que tá ganhando não se mexe. Não se mexe, irmão. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração até os dias de hoje. E tem uma aspa muito importante que o Lage disse ontem, que meu objetivo aqui é dar continuidade ao trabalho que havia sendo feito. Ou seja, se ele vier com esse pensamento de manter o trabalho, de não tentar inovar muito. Assim como, por exemplo, foi o Paulo Souza quando veio pro Flamengo. Eu ia dar o exemplo do Flamengo, eu ia falar, não é igual o Domi na saída do Jorge Jesus. Exato. Era outra parada. Não é você tentar inovar de botar lateral de ponta, goleiro de centroavante, não é isso. Mas, dar sequência ao trabalho que havia sendo feito. Sim. Principalmente porque estava dando certo. O Luiz Castro não foi demitido, ele foi negociado com outro time. Então, a receita do bolo tá ali. Todo mundo sabe qual é a medida, como que deve ser feito. Só basta seguir a receita, que aí eu acho que não tem erro. Entendeu? Acho que dá pra fazer um bolo perfeito. Não, eu vou te falar, naquela última live que a gente tava aqui, a gente repercutiu essa chegada dele. A gente analisou o estilo de jogo dele, a gente comentou muito que o estilo de jogo do Luiz Castro com o do Bruno Lage não é tão diferente assim. Talvez o Bruno Lage seja mais vertical e afins, mas, por exemplo, os dois usam muito as pontas, os dois gostam desse time intenso, dessa pressão que o Botafogo já vinha exercendo. Gosta de ter o camisa 9 ali como referência, que é o caso do Tiquinho. Então, cara, eu acho, de verdade, tem que dar tempo ao cara. Você não pode cobrar o cara com um jogo de experiência. Com certeza. Tudo bem que, deu 2 meses, o cara não conseguiu entregar o resultado esperado, beleza. Aí, tudo bem, é justo você criticar. Mas, você virar e falar assim, caraca, o Bruno Lage tirou o cara e botou o fulano. Nossa, mexeu super mal, mas, ele nem teve tempo de conhecer o time, tá ligado? Perfeito. E eu achei importante você falar isso dos reservas, porque, ele conhecendo titulares, né? Óbvio que a galera que veio antes deve ter passado pra ele. Mas, por exemplo, quando ele foi estudar o Botafogo, antes de vir pegar o clube, ele via muito mais os titulares, né? Então ele já sabe mais ou menos como cada um joga e tudo mais. Agora, esse primeiro contato com as reservas, ele já tem uma ideia de, por exemplo, fulano entra no lugar de ciclano, esse aqui eu posso usar de tal forma e tudo mais. Então achei importante também. Com certeza, porque, por vídeo e conselho dos outros, óbvio que a gente consegue extrair alguma coisa ou outra. Agora, você estando ali presencialmente, no dia a dia, treinamentos e tal, você conseguir extrair e exigir o máximo dos seus jogadores é totalmente diferente, tá ligado? Outra coisa. E, ele não é um cara de bobeira, ele é um cara que tem
teve passagem de muito sucesso pelo Benfica. No Wolverhampton não deu tão certo, até porque o Premier League é um campeonato que exige mais experiência dos técnicos, né? E tal, ele viu que não deu tão certo. E hoje ele tá aqui no Brasil, com certeza com uma bagagem da Europa. E eu creio, cara, que vai conseguir trazer e melhorar esse time do Botafogo, tá ligado? Eu acho que tem margem pra melhora, de verdade mesmo. Então, o que a gente espera é isso aí, que consiga melhorar e que o Botafogo continue vencendo da maneira que vem vencendo, né? Cara, vou falar uma parada que meu chefe falou uma vez numa reunião com a gente. Ele falou assim: cara, eu acho que na vida você não consegue ficar do mesmo jeito. Ou você tá descendo ou tu tá subindo. E eu acho que o Bruno Lage, quando ele chegar no Botafogo, ou ele vai conseguir diminuir o time da forma como tava jogando, ou vai conseguir deixar no nível acima. E eu concordo com você, eu acho que o Bruno Lage, com os conhecimentos que ele tem de futebol, com essa bagagem que ele traz pro Brasil, e com essas similaridades que ele tem com o Luiz Castro, cara, eu só consigo enxergar o Botafogo crescendo ainda mais ao decorrer da temporada, e garantindo esse título. E digo mais, com certa tranquilidade, tá? Eu acho que o Botafogo não vai ser o tipo de time, a gente não vai ter o tipo de campeonato a gente teve, por exemplo, em 2020 e 2021, quando o Flamengo ganhou na última bola contra o São Paulo e afim e tudo mais. Não, Edenilson. Acho que, 41 anos lá vendo o jogo pelo telefone. Não, eu acho que esse campeonato, pela forma como ele tá se desenhando, o Botafogo tem tudo, cara, pra, tipo, fazer uma grande pontuação no final do campeonato. Não acredito que chegue até os 90 pontos do Flamengo, por exemplo. Mas eu acho que, cara, pode chegar ali nos 70 e pouquinho, justíssimo, e ganhar com certa tranquilidade. Tipo assim, galera, faltando 2, 3 rodadas, pô, o título é nosso, valeu, falou, Bruno Lage, tamo junto. Exato, eu também acho que é assim e tal. E também espero que ele se dê bem e tipo assim, também bater muitas palmas e agradecer muito ao Caçapa, cara, Pô, de fato, que assumiu esse time, tipo, num momento de total turbulência. Ninguém sabia como funcionaria o Botafogo após a saída do Luiz Castro. E, cara, o maluco tava no interior de Minas Gerais, de férias com a família, saiu do interior de Minas e veio comandar o líder do campeonato, uma responsabilidade do caramba absurdo. E tal. E ele matou no peito essa responsabilidade, soube chegar, não quis impor nada, soube se colocar no seu lugar e também trazer os jogadores pra ele. E mano, 4 jogos, 4 vitórias, sendo essas vitórias 3 no Campeonato Brasileiro e uma na Sul-Americana. E tipo, não são vitórias bobas, vitória contra o Vasco, né? Jogando foi bem. Vitória também. Vitória contra o Palmeiras também, não foi com ele? Foi. E contra o Grêmio também, tá ligado? Que, tipo, são candidatos a título. Vitória essa contra o Grêmio. Essa contra o Bragantino, não, foi ele ainda, não tava? Contra o Palmeiras era o Castro ainda, desculpa. Mas essa agora, contra o Bragantino foi Bragantino foi. Ó, Vasco, ele jogou contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Patronato e contra o Red Bull. Ou seja, 4 vitórias muito importantes. Muito. Contra o vice-líder, né, que era o Grêmio na época, agora atualmente é o Flamengo. E naquela época, que era o vice-líder do Grêmio. E também, pô, contra o Red Bull Bragantino e um clássico contra o Vasco, que por mais que a gente sabe que não tá bem das pernas, mas clássico nunca vai deixar de ser clássico, né? Clássico é clássico. Clássico iguala os desiguais, já diria Exato. Mauro, não tem jeito. E cara, o Cláudio Caçapa, é bom dizer aqui, em determinados momentos, algumas pessoas falavam que o time dele jogava melhor que o time do Luiz Castro. Perfeito. O Cláudio Caçapa teve também um momento ali de trazer aos holofotes outros jogadores que não estavam sendo tão vistos. Por exemplo, o Carlos Alberto. Carlos Alberto tem uns 2 ou 3 programas que a gente fala aqui direto. Pô, Carlos Alberto fez gol. Carlos Alberto tá sendo importante pro Botafogo. E a gente não via isso com o Luiz Castro. O Cláudio Caçapa trouxe ele pro holofote e mostrou, ele pode ser importante pra temporada do Botafogo. Então acho que, pô, é óbvio que se o Botafogo realmente se confirmar campeão, o Caçapa vai receber a faixa também e vai estar lá no nome do título, né? Eu acho que é super merecido, porque, cara, o que esse cara fez nesse momento turbulento é um absurdo. Porque eu acho que, na boa, se o Luiz Castro tivesse sido mandado embora, talvez fosse mais fácil pra ele assumir. Porque ele ia falar, cara, beleza, o time talvez não tá num momento muito bom, eu tenho o objetivo aqui de só tentar organizar algumas coisas. Mas ele pegou o Luiz Castro, que saiu por uma proposta do Botafogo voando, melhor time do Brasil. Cara, aqui, o que eu faço? Qualquer deslizezinho que eu tiver, eu posso jogar a temporada inteira por água abaixo. Porque você pode mexer com o time, pode mexer com os caras, com os torcedores. Ele pegou, manteve um nível absurdo. Pô, cara, passagem excelente do Cláudio Caçapa pelo Botafogo. Verdade. Ter sido 4 joguinhos. E vamos aos comentários aí, ó. O Lucão falando, ó, talvez demore alguns jogos pra ele aplicar o estilo que ele quer, mas nem tudo dá, mas tem tudo pra dar certo. Eu concordo. Concordo. Vovô Joel está gostando dos comentários. Beijo, vovô Joel.
Lucas Figueiredo, acho que o time tá mais parecido. Não, acho que o time mais parecido com esse Botafogo na história dos pontos corridos é aquele Corinthians do Carille. Concordo, mano. Concordo. E ele fala, eu sinto que o segundo turno do Botafogo não será tão brilhante quanto o primeiro, mas eu acho que vai ser o suficiente pra ganhar. Cara, então, eu acho que esse segundo turno do Botafogo pode ser um ótimo segundo turno. Sim. Porque, tipo assim, os principais confrontos contra os times que estão brigando lá em cima foram todos fora de casa. Flamengo fora de casa, Palmeiras fora de casa e Grêmio fora de casa. E nos 3 o Botafogo conseguiu vencer. Sim. E a gente sabe do favoritismo do Botafogo dentro de casa, tapetinho, a gente já sabe, tem música, tem tudo. Tem jeito. Tá ligado? Então, tipo, eu acho que mantém. E trazendo números do tapetinho, nesse ano, Boa. 14 jogos no Newton e 14 jogos invicto. São 11 vitórias e 3 empates. Aproveitamento de 85,7%. Cara, Ou seja, aproveitamento acima de um campeão brasileiro, porque pra você ser campeão brasileiro é por média ali de 74%, 75%. Então, tipo, tá muito acima de campeão brasileiro, tá como se fosse um campeão brasileiro com folga, assim como o Botafogo tá hoje em dia. E além disso, 20 gols feitos e apenas 3 sofridos. Cara, isso é louco. Tá ligado? Então, tipo, é uma defesa muito sólida, é um meio campo que sabe ligar a defesa ao ataque e é um ataque que não tem deixado a desejar. Contando com o Tiquinho Soares, e quando ele não aparece fazendo gols, ele aparece fazendo pivô, abrindo jogada, facilitando pros outros jogadores. Então, tipo, é um time que tá muito bem encaixado e eu creio que deve se manter na liderança, né, cara? Porque 12 pontos é muito difícil de tirar. É muita coisa. E eu acho, cara, que... Pô, vou ser sincero aqui agora, esse Corinthians de 2017, né, que foi o do Carille, eu não tenho tantas lembranças assim quanto os últimos trabalhos do Carille, por exemplo. E nesses últimos trabalhos do Carille, entendia-se de modo geral o seguinte, pô, o Carille às vezes abre mão de jogar um bom futebol pra ganhar ali por 1-0. Perfeito. Pra ganhar ali por meio a 0 se for necessário, e beleza. Eu acho que esse não é o caso desse Botafogo agora. Cara, sai do Discord, cara. Sem sacanagem, eu tentei não falar nada. Mas essa cara, olha a dele foto do LF, cara. Pelo amor de Deus. Cara, mas é o seguinte, o que eu tava falando eu acho, ô Lucas, que talvez esse Botafogo fique ali entre o Corinthians de 17 e o Corinthians de 15. O Corinthians de 15 foi um dos um dos times mais encantadores do futebol brasileiro nesse século, acho que a gente pode dizer isso. O trabalho foi muito redondinho, foi um time que dominou o Campeonato Brasileiro em todos os aspectos, de defesa, ataque, tudo. E era lindo de se ver. O Corinthians de 17, talvez, não fosse tão bonito assim. Mas esse Botafogo é bonito e é eficiente, igual esse Corinthians de 2017. Então acho que o Botafogo talvez esteja nesse meio termo ali, entre Corinthians de 2017 e Corinthians de 2015. Aí eu acho que vai ser campeão igual os dois foram, né? Eu acho que vai fazer parte desse como é que fala? Não queria falar panteão de novo, mas dessa galera que foi campeão do Campeonato Brasileiro. Isso que eu queria dizer. Sim, desse hall. Entra pra esse hall. Perfeito. Entra pra essa sala de campeão brasileiro que o Botafogo merece, né, cara? Já ano que vem vai fazer o quê? 20 anos que o Botafogo não ganhava um título? 2025, no caso, né? 2025. Exato. 18 anos, né? Ou eu tô falando não, 95, pô. Não, 95, 2005, 2015... 20... Ih, caraca, mané. 28 20, anos. 20... Hã? Não, Vini, eu tô falando... Cara, eu sou de humanas, eu sou de humanas. Não, então, em 2025 vai fazer 30 anos que o Botafogo não ganha o título brasileiro. Tá, sim. Eu falei 20, mas era 30. Só que agora fazem 28 anos. 28 anos. Perfeito, é isso. A gente se embolou todo aqui sozinho. Mano, né? eu fiquei sem entender, tá ligado? Fiquei meio desnorteado. Eu falei, caraca, que isso, cara? Olha, ele comenta, não tá batendo. As semelhanças pra mim são a defesa sólida, a altíssima eficiência no ataque, o primeiro turno dos sonhos, o jogo mais reativo. Cara, esse jogo mais reativo... Pô, seu comentário foi perfeito. Perfeito, Mas esse Lucas. jogo mais reativo, a gente citou muito no começo do Sports Arena, né? Quando o Botafogo foi. A gente falava, cara, o Botafogo tem um jogo mais reativo, tá conseguindo se adaptar aos adversários. Hoje, eu já acho que esse cenário mudou um pouco. Acho que principalmente dentro de casa, o Botafogo não é mais tão reativo quanto era antes. E acho que às vezes até os próprios adversários que se adaptam ao Botafogo já entenderam que o Botafogo é o favorito, né? Não sei o que tu acha, Vini. Não, concordo. E tipo, hoje em dia o Botafogo tem um leque maior de como jogar contra, né? Tipo, você vê que contra o Grêmio lá é um jogo, é um estilo de jogo e tipo, dentro de casa consegue propor jogo. O que foi, cara? Cara, eu tô rindo desse moleque do grupo, cara. Olha como é que ele é idiota.
Olha a mensagem. Peço Ele perdão. botou, amei Deus, não sabia que acontecia ido. Peço perdão. Peço com dois S's. Peço com dois S's, foi sinistro. Desculpa. Ai, meu Deus. Cara, mas enfim, Lucas, eu concordo com você. E, posso dar um spoiler aqui, Vini? Pode dar. Mais pra frente, a gente vai falar um pouco sobre as individualidades de cada time. Perfeito. E a gente vai citar mais o que Vai citar essa defesa. Pra cada time, porque a defesa do Botafogo, cara, tem que ser citada sempre. Tem que A gente ser citada. sempre fala muito, o Botafogo ganha de 2-0, ganha de 2-0, mas, pô, por que tá sempre ganhando de 2 e nunca toma gol? Uma Exato. defesa muito sólida, muito encaixadinha. E outra coisa, Arthur. Vai querer falar sobre o que a gente vai trazer no final do programa? O que a gente vai trazer no final do programa? Aquela listinha. Então, pô, tu já quer falar disso agora? O quê? Já Porque abri... tá no título, né? Pô. Pô, sou um idiota, né, cara? Tier list, rapaziada. Meu Deus, tá escrito ali, vou ficar fazendo suspense com o bagulho que já tá escrito aí. listinha? Aquela listinha. Tier list, né, e tal. Basicamente isso. Mas antes, É isso. a gente tem que pagar só um negocinho antes, né, que é rápido até. Boa. E aí pode jogar, Mal. Todo respeito. Cara, Joga no peito do teu pai. Joga no peito é a tier list, rapaziada. Tier list das contratações. Pode falar? Big Boys. Tá, não, se tiver vazando não tem problema não, pô. Perfeito. Ah, A quer gente dar uma pode falar pincelada? da tier list, né? Que acho que se engloba tudo junto. Vamos de tier list então, vamos de tier list. Rapaziada, olha só. É isso. Ó, o Big Boss falou com a gente aqui no Big Fone. Não, e olha só, eu vou te falar agora. Foi bom Por a gente favor. estar na tier list, porque dentro da tier list tem as contratações dos Sim. times, e aí tem como a gente entrar no assunto do Vasco. Entrar no Perfeito, assunto. Arthur. Perfeito. Olha só, rapaziada, como tá aí no título, tier list das contratações dos times carioca nessa temporada, tá? Exato. É, Esse nessa momento é o momento de você pegar o linkzinho, compartilhar pros amigos, tá ligado? É isso.